voltou aqui para o segundo bloco do programa Divinista. E hoje com o tema Transição Planetária com Vinícius Yoshimoto, que você já conhece aqui, figurinha carimbada do nosso programa, né? Amigão da gente e companheiro aí de trabalho doutrinário. Jorge, rapidinho nossas mídias, para quem chegou agora, acordou agora, que bom, deu tempo de pegar o segundo bloco. Se você, ouvinte, quiser baixar os livros de Oswaldo Polidoro, entre no nosso portal www.conhecerpratransformar.com.br e os downloads são gratuitos. Se você quiser ganhar, receber na sua casa, né, um presente nosso, o livro Evangelho Eterno, mande um WhatsApp para 996084846. Nas páginas... O Pedro está dizendo para o Jorge falar mais perto do microfone. Ficar mais devagar. Não, mais perto do microfone. Se você quiser acessar também a nossa página Informes Divinos, estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, deixa eu só fazer um resuminho rapidinho. Nós estamos falando de transição planetária, em cima de um folheto do seu Oswaldo Polidoro, que chama Transição Planetária. A grande transição, que está disponível no portal Conhecer para Transformar. Vinícius já fez um histórico mais ou menos dos capelinos chegando, o começo do conhecimento doutrinário com os iniciados chegando. E agora, o Jorge tem uma pergunta para ele. Tá. Já fomos expulsos de capela. Grandes mestres vieram e ensinaram. Jesus deu o exemplo de comportamento. Não era para ser uma maravilha? O que deu errado na humanidade? De novo, eu quero ler um parágrafo desse mesmo folheto, né, A Grande Transição, porque ele é curto e ele é muito sintético, né? Ele diz assim: mas no plano dos homens levanta-se a fera, a besta adamita, os restos virulentos dormentes no seio dos degredados, e Roma atraiçoa a divina modelagem. Forja a máquina clerical, massacra os discípulos do Cordeiro, liquida o Pentecostes, e impõe sua macabra idolatria imperialista. Séculos transcorrem e o brutalismo invade a humanidade, preparando-a para a voragem dos tormentos de variada ordem, engendrando o dilúvio de fogo, o último cataclismo de grande porte. Meu Deus. O que você comenta, então? Então, primeiro o mestre ele vai usar dois grandes símbolos juntos, né? Aqui, que um é a besta, né? Que está no livro de Apocalipse, que representa, né, essa instituição, duas bestas, né? A instituição romana, da Igreja Romana e do Papado, né? Que representam a corrupção doutrinária, né? E ele coloca a besta adamita, né? Então, sugerindo que no seio, né, dessa igreja romana, também o protagonismo era dos adamitas, né? Daqueles advindos de capela. E então houve mais uma grande corrupção, né, daquilo que foi deixado por Jesus, e a partir disso é a história que a gente sabe, né? Se segue a partir daí a Idade Média, né, que é conhecida como a Idade das Trevas, e a gente fica num estado de ignorância, né, espiritual principalmente, né, por séculos a fio, né? E, claro, só um parênteses, né, a partir do século XIV a gente tem o início da restauração, né, com a vinda de João Hus, e aí depois diversas encarnações do Cristo Restaurador, até culminar, né, em Kardec na França, com o Espiritismo, e finalmente Oswaldo Polidoro no Brasil, com o Evangelho Eterno, que conclui, né, o serviço restaurador. Mas aí o mestre diz, né, aqui no folheto, que tudo isso, né, todos esses erros que foram induzidos pela corrupção, né, todas as guerras, toda a exploração, né, que a gente construiu ao longo dessa história da nossa humanidade, preparou isso que a gente vai viver nessa transição planetária, que é uma transição planetária mais violenta e cujo o evento mais significativo, né, vai ser esse tal do dilúvio de fogo, que é o último cataclismo que o mestre coloca que pode ser uma guerra atômica, pode ser um evento atômico, e a gente não sabe se por acidente, né, mas que é algo que vai ser marcante, né, na história do nosso planeta. Você sabe que tem toda a lógica, porque a corrupção doutrinária daquilo que Jesus ensinou,
que foi a última corrupção doutrinária, porque foi a última. Nós comentamos no primeiro segmento que todas as vezes que Krishna foi corrompido, Rama foi corrompido, Hermes foi corrompido, Moisés foi corrompido, todos eles, a gente fez bobagem depois que eles foram embora. A gente desfalou o que ele falou, deu exemplo ao contrário do que ele fez. E tem toda a lógica que tenha sido por nós adamita, e eu coloco nós adamita porque eu acho que a gente é meio adamita aqui, sim, veio de outro planeta, porque eles não vieram com conhecimento, mas vieram com seus vícios também. Né? Então, tem uma certa lógica que isso tenha acontecido mais pelo veio adamita do que pelo veio evita da população. Lembrando que os adamitas são os espíritos que não puderam ficar lá, naquele planeta da constelação de Capela, por questões morais, o planeta iria subir de evolução, e os evitas, aqueles espíritos cuja morada inicial sempre foi aqui no planeta. Vou pedir licença para o Vinícius fazer um comentário que eu considero importante. Foi falado agora há pouco que os apóstolos iam a pé, né, de cidade em cidade. Hoje nós temos os recursos da informática. Mas é importante dizer, porque tem muita gente ensinando errado. Nós, os espíritos que vieram de Capela, vieram em espírito, não vieram em naves interplanetárias. É verdade. Nós, a maioria, seremos expulsos da Terra para outros planetas, não por nave. Não haverá naves buscando, pior, né? Resgatando. Nave material, né? Porque essa migração planetária, ela sempre é espiritual. Mas a gente cortou o Vinícius. Sim. Não, mas é isso mesmo, né? Então, houve esse trabalho restaurador, né? Mas a gente ainda vai ter que viver, né? Essa transição mais turbulenta, né? Eu lembrei até que eu ia falar quando eu fiz uma parte. Nós cometemos como humanidade 2 grandes crimes. Primeiro, crucificar Jesus. O Cristo planetário, que veio para ser um modelo de comportamento, dar exemplo de vivência dos 10 mandamentos, dar exemplo de como se comporta diante da mediunidade, da prática mediúnica. Como você falou, liberou a prática mediúnica para todos nós. E o segundo grande crime foi o cometido na Inquisição, que foi a perseguição e praticamente a anulação, a erradicação dos dons mediúnicos. Porque se ficou algum médium na época, ficou muito escondidinho. Muito, muito escondidinho e complicado mesmo. E que parte agora aqui do Freire você quer abordar? Então agora a gente entra na transição, né, propriamente dita. Primeiro, vamos falar sobre o geral, né, que é aquilo que é universal, né, que seria comum para qualquer humanidade, né, que é o que significa essa transição da primeira meia-idade evolutiva para a segunda, né, que é uma transição de um planeta que predominantemente tem uma experiência de expiações, né, para um planeta que tem um enfoque maior em provas e missões, né. Então, sugere uma maior responsabilidade moral, né, para essa segunda fase evolutiva. E o mestre, ele situa, né, no tempo essa transição. Ele diz assim, os meados do século XXI, que é o século que nós estamos agora, né, olharão para trás e verão a meia-idade batendo em retirada, perdendo-se ao longe da juventude terrestre, porque a fase da maturidade a persegue com os vibrantes lampejos da sagrada finalidade a ser atingida. Outras eras e outros ciclos reclamarão outras responsabilidades. Então, quando o Vinícius falou, nós somos um planeta de expiações, é o seguinte, nós somos um planeta ainda onde nós, humanidade, erramos muito quando encarnamos, tá? Então, a gente erra em todos os sentidos, material, espiritual, familiar, todos os sentidos, né? Estamos melhorando. Não tem escravidão mais, pelo menos oficializada, não tem martírios oficializados. A gente está melhorando como humanidade. No entanto, o que acontece? A maioria de nós tem, na sua encarnação, um quinhão de expiação. Ou seja, eu tenho que repor no lugar, eu tenho que me harmonizar com aquilo que eu fiz errado na outra encarnação, né? Então nós tem também um pouquinho de missão, tem um pouquinho de prova.
E não, a terra dos futuros ciclos não vai ser essa. Deve ainda ter um pouco de expiação, acredito. A gente não vai virar santo de um dia para o outro. Sim. Né? Mas é onde nós vamos mais nos colocar à prova, onde nós vamos ter mais encarnações missionárias, missões pequenininhas, grandonas, médias, e assim por diante. Porque... Agora, não tenhamos pressa, né? Que o Vinícius falou que começa agora o século XXI, meados do século XXI, e vai até o século 60. 6.000. Anos 6.000. Quanto? 6.000. Então, é um bom Muito tempo para a gente... E a gente tem que ver também que sempre tudo em Deus são oportunidades. Sim, né? sim. E se a gente fica aqui, né? Então, isso, exatamente. Porque o próximo assunto que eu queria falar é que é algo que já é mais específico da nossa humanidade, que não é necessário acontecer em todas as humanidades, né? Que é a separação, né, de ovelhas e cabritos, como ficou simbolizado, né, no sermão profético de Jesus. Que é, na prática, um grupo de espíritos não conseguem acompanhar a evolução do planeta e têm que ser expulsos, né? Porque o mestre ele vai colocar aqui, né? O que marca um planeta de expiações, né? Ele diz assim: quem marca os mundos inferiores ou expiatórios são as faixas trevosas exteriores, e a Terra tem ainda bem larga, apesar do quanto já diminuiu desde a sua origem. Então, duas coisas, né? Primeiro, que conforme uma humanidade vai evoluindo, vai precisando menos dessas faixas trevosas, ela naturalmente vai diminuindo, né? Como o mestre colocou aqui, a própria faixa trevosa exterior da Terra já diminuiu, né? Só que o que acontece? Num planeta de expiações, ele ainda possui essa faixa. Só que então qual que é a diferença? Por que a gente vai ter que ter essa expulsão, né? Porque agora a evolução vai ter marcha forçada, vai ter curso forçado. Então o planeta precisa dar um passo à frente, então essas faixas trevosas elas vão ser sublimadas, né? Então quem ainda necessitar, né, dessas faixas para poder ter uma habitação astral, né? Ou seja, se o nosso comportamento for ainda prejudicial, ainda causar sofrimento e a gente precisar espiar numa faixa trevosa, a gente não vai mais encontrar aqui na Terra, né? E aí, daí a necessidade de migrar para planetas que ainda possuam, né, essas faixas. Gente, no que o ministro falou, tem uma porção de informações doutrinárias, né? Primeiro, que nós temos o lado espiritual do planeta, vamos dizer, o perispírito do planeta, 7 faixas espirituais, 7 moradas espirituais, divididas em 34.000 subfaixas. Quer dizer, cada um de nós tem exatamente um céuzinho que corresponde ao nosso grau espiritual. Um cantinho quando desencarnar, né? O nosso quadradinho, o nosso cantinho. Vou para o nosso cantinho. Então, existe lá o nosso cantinho, de acordo com aquilo. Ele falou... isso tem a ver também com uma lei que é de peso específico, que a gente não vai entrar aqui hoje, senão a gente não termina o folheto, só se der tempo. Mas se você procurar no Spotify, no programa Divinista, existe uma série que a gente fez, Vamos aos Detalhes, e num desses programas a gente detalhou peso específico, que é exatamente isso. Cada um vai para o cantinho que lhe é reservado pela sua evolução e pela sua vibração. Eu quero ouvir mais o Vinícius. Então, mas só vou completar uma coisa. Então, não é uma punição, não deixa de ser punição, né? Sim. A expulsão, mas não é vingança, não é nada. É uma questão técnica, né, Vinícius? Sim, sim. É uma questão técnica. Se não vai ter mais essas faixas menores, mais infelizes, como é que eu fico? Eu, como espírito, não tenho para onde voltar. Então, eu vou para um outro planeta. Mas você quer continuar? Sim, não, é isso, né? E então é por isso que existe, né, a necessidade dessa separação, né, de ovelhas e cabritos na nossa humanidade, né? Porque não precisava necessariamente ser assim, né? O mestre ele coloca no Evangelho Eterno, né? Assim, se os fabricantes de religiões, cleresias, sectarismos e mórbidos facciosismos não ensinassem a gente a desviar das verdades divinas, tudo já estaria em outros níveis espirituais, e os terríveis acontecimentos expiatórios não estariam pesando sobre a humanidade neste findar do 2º milênio. Então,
tudo isso é muito característico da nossa história, né? Como nós tivemos reiteradamente essa corrupção no nosso planeta, então a gente vai precisar, durante esse período de transição, não só desses cataclismos, mas também dessa expulsão de cabritos, né? Ou migração espiritual para outros planetas. Né? Agora, Vinícius, assim, em Deus não tem condenação eterna, não tem vingança, porque ele é tudo, ele age por leis, elementos e fatos. De algum modo, há oportunidades, de algum modo, há benefícios para nós, da humanidade, e para o outro planeta que vai receber os nossos ou nós cabritos. Sim, sim. Quais as oportunidades que se abrem para os dois? A migração ela é muito inteligente, né? Porque se os espíritos que aqui, eles podem, de novo, né, constituir um empecilho à evolução da humanidade, né, um obstáculo, quando eles migram para os planetas que vão recebê-los, né, eles têm a oportunidade de ser um motor propulsor, né, de evolução daquele planeta, né? Porque, embora moralmente comprometidos, eles vão carregar todo o conhecimento, né? Tudo aquilo que eles já desabrocharam, né, de virtude divina. Então lá eles vão ter a oportunidade de ser cientistas, profetas, artistas e assim por diante, né? E o que melhora aqui? Desculpa, Fala, Manito. Eu falo bastante, falo que a gente tem muitas informações a passar. O ouvinte que quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, aí você vai poder ler, analisar, estudar, questionar, obviamente. No aconchego do celular? Mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E o que acontece no nosso planeta? Depois, o que beneficia? Que oportunidades surgem para a humanidade que fica? Tirando os bandidos? Tirando os bandidos, olha bem, não. Tirando os errados. Não, também não. Tirando aqueles que não conseguiram aprender o que tinha que aprender. Tá, eu vou deixar o mestre falar, né? Na Suprema Lembrança Crística do Evangelho Eterno, o item 33, ele diz assim: a terra passará para a fase da maturidade, deixará de ser de expiações, mas tornar-se-á de provações bastante rigorosas, para a grande maioria. Se te portares consoante as duas testemunhas, não precisarás ouvir e aceitar as insinuações daqueles que, sendo vazios para si mesmos, pretendem passar por donos da verdade e juízes de seus irmãos. Então, o que vai acontecer, né, da segunda meia-idade evolutiva para frente, né, ou durante a segunda meia-idade evolutiva, é que vão ser mais provações, né? Então, os espíritos que restarem, eles vão ser colocados à prova, né? A sua conduta é colocada à prova. Como é que eles vão se portar, né, perante essas duas testemunhas, que também é um símbolo apocalíptico, né? Que são os 10 mandamentos e o exemplo de Jesus. Como é que essa humanidade vai se portar, né, perante esses 10 mandamentos, né? Então, provavelmente vão ser situações que não vão ser fáceis também, né? Também não. E aí eu me lembro que no Evangelho Eterno ele diz que ainda, de vez em quando, ainda vai ter algumas expulsões menores, mas ainda vão ter. Ele fala de outros fora daqui. De outros fora... Foi legal o Jorge falar isso, porque essa simbologia da retirada de nós... Porque é verdade, a gente não sabe quem de nós vai continuar aqui ou não. Na Bíblia está os fora daqui, né? Os cabritos e os fora daqui. Então, é importante a gente cuidar dos 10 mandamentos no dia a dia. Porque o que acontece? Muitas das encarnações... A gente não sabe o tempo, né? Mas muitas das encarnações atuais, nossas, e até as imediatas, tal, são oportunidades, são a recuperação do colégio, né? Então, tá lá menininho no 5º ano. E precisa de nota 5 para passar. E tá lá com 4,8, 4,9... Então, vem para a recuperação, né? Vamos lá, na próxima encarnação... Mais uma chance. Vamos mais uma chance. Então, vamos para a recuperação. Então, mais uma prova, mais uma expiaçãozinha, mais uma missãozinha. Poxa, cheguei no 5, ficou, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, que a gente vai herdar um planeta muito melhor futuramente, em termos tecnológicos, espirituais, se esforçar nessa encarnação. Mas para você... Então a gente
pergunta, né? Diante dessa separação, dessa migração, como que nós podemos ser ovelhas, né? Que é a simbologia que Jesus usa para representar aqueles que vão permanecer no planeta, né? Então eu termino com o sermão profético de Jesus, a parte que ele descreve as ovelhas, né? Ele diz assim, que está no capítulo 25 de Mateus. Ele diz: "E vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste me ver." Então os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te dermos de comer, ou com sede e te dermos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Aí é dito: e responder-lhes o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Linda, essa passagem é super linda. Eu tenho ainda uma mensagem que eu quero deixar aqui de fechamento. Pode falar. Eu ia comentar, já deu a resposta do sermão de Jesus. Alguém pode falar, tá, mas tem tantas religiões, tantas denominações, qual que é a certa? Não importa quem é certa, importa a mensagem de Jesus. Essa passagem aí é para toda a humanidade. E é uma mensagem que, se você procurar, está em todos os grandes mestres. Está em todos os grandes mestres, não está só Jesus. Jesus é o último, né? E tem no Novo Testamento, eu gosto sempre de terminar com uma mensagem de esperança, de otimismo, eu acho legal. No Novo Testamento dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro, tem um trecho que fala assim: como nos trilhões de anos o mundo físico e o céu correspondente, etérico, vão marchando para o chamado oitavo céu, por isso que é legal você ter o Evangelho Eterno, saber o que é o oitavo céu, que é o Cristo, ou para a zona de luz divina total, que é chamado de céu dos Cristos, também é no curso dos trilhões de anos que a centelha chega a ser de uma cor e de uma só forma. A cor é luz divina e a forma é de um sol espiritual. O céu é o Cristo, crucificado está o Espírito. Não importa o que a gente vai passar, não importa o que já aconteceu, vamos esquecer o passado. Está nas nossas mãos o presente e o futuro, e o nosso futuro é ser crucificado, né, Vinícius? Sim. Então tá joia. Obrigadão pela sua participação, sempre muito legal. Uma coisinha? Posso? Oi. Oswaldo Polidoro, o Elias reencarnado, ele falava: haverá muito sofrimento para a humanidade, mas pedia para a humanidade, né? Procurem não ser expulsos. Ou seja, ser pior do que viver aqui nessa tragédia toda na Terra, ser pior. Sempre é, porque é perda de oportunidade, né? É um passo atrás. Mas o importante é isso, que um dia todos nós seremos crucificados, então vale a pena. Então a gente convida você agora para vibrar pelo mundo, é super importante isso, é um momento em que você vai pensar nas suas necessidades de saúde, nas suas necessidades materiais, em tudo que necessita para a vida. Também vai pedir inspiração espiritual, bem-estar físico e emocional, mas vai pensar em todas as dores do mundo e vai pedir por todos aqueles que choram desesperados, para que eles sejam fartos de esperança e de ajudas diversas, enquanto a gente faz a nossa oração, que é a primeira, viu, Pedro? Oração à verdade. Dá-me, Deus, ó Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de Tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Põe, Senhor, no coração dos Teus filhos o sentimento de respeito à Tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Põe nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas
em menos tempo. Graças a Deus. Então, peraí. Essa oração, ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente aí no aconchego gostosinho do seu lar. Basta mandar um WhatsApp pra gente. 996084846. Recadinho final. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e semeeis testemunha na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Consequentemente, a mensagem é: procurem um local de oração bem cristão, onde se respeite os 10 mandamentos, onde se pratique os dons mediúnicos, e dizia Oswaldo Polidoro: vá orar pelos outros no meio dos outros. E a oração da noite? Polidoro também passou a vida recomendando principalmente as mulheres: ao deitar, faça a oração a Maria, pedindo para as crianças nuas, famintas e doentes do mundo. E aos homens, a recomendação geral, né? Mas especial aos homens: faça a oração a Bezerra de Menezes, para que enquanto o seu corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. Então, se você quiser nos acompanhar, todo sábado às 10 horas da manhã, nós estamos presencialmente numa oração em conjunto, mediúnica, lá na Rua Caeté 720, Perdizes. A gente recebe você de lá de braços abertos. E no Informes Divinos, toda quarta-feira às 8h30, a gente tem a mesma oração. No Facebook. No Facebook, Informes Divinos, tá bom? Então, lembre-se aí que é muito importante nessa hora cíclica permanecer no planeta. Essa é a nossa primeira meta, permanecer no planeta Terra dos futuros ciclos. Então, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, viva em estado de oração, que é aplicar a bondade, que é fazer o bem para o próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, domingo, agora por enquanto, 8 horas da manhã. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.